Olá, bom dia, seja bem-vindo ao canal Tarefeiros para mais um bate-papo dos sábados de manhã. Se você está chegando hoje no nosso canal, dá uma navegada, tem bastante conteúdo. Não se esqueça também de se inscrever no canal, toda semana tem conteúdo, tem palestra, tem evangelho, tem mensagem, fora isso já tem mais de 200 palestras gravadas, tem música do coral, então dá uma navegadinha aí que tem bastante coisa, tá? Lembrando que a Casa dos Tarefeiros está funcionando lá na Rua Barão de Penedo, 182, e é importante que você dê uma ligadinha lá para saber o melhor horário, os dias, os atendimentos, os tratamentos. O telefone aparece no vídeo, ou você pode ligar, que eu vou falar também no 2606-6220 ou 2605-6865. Dados os recados, vamos começar o nosso bate-papo pedindo licença a você, ao mentor da tua casa, da tua família, licença para que nós possamos adentrar no teu lar, convidando os amigos da luz, ao doutor Antônio, ao nosso mestre Jesus, a Nossa Senhora, para que essa egrégora de luz possa vir nos intuindo, equilibrando o nosso ser, fazendo a gente levar um pouquinho a mais da nossa conscientização. E assim nós vamos dando por aberto ao nosso bate-papo, graças a Deus. Bom, dando sequência à semana passada, vamos continuar falando do perispírito. O que é, como que funciona, como que acontece no caso da obsessão, fica impregnado de miasma, o que é isso, por que acontece. Então, essa semana nós vamos falar um pouquinho mais, né? E daí você vai falar assim, da onde que a gente tira isso? Da cabeça, inventaram, foi o espírito que sobrou? Não, tá? Toda a literatura, principalmente a literatura básica, né, do espiritismo, fala sobre esses assuntos. Hoje a gente vai falar um pouquinho do livro dos espíritos, onde está lá tudo escritinho, tudo que a gente falou semana passada. Para começar, vale relembrar o quê? O que é o perispírito, né? Então, a gente tem lá o nosso espírito, o perispírito que reveste ele, que dá forma ao corpo físico. Bom, e no perispírito, o que acontece? Pensa no perispírito como se fosse uma câmera fotográfica. Bom, então, vamos lá, uma câmera fotográfica. O que é uma câmera fotográfica? Antigamente, quem é mais antigo, lembra lá, é um filme que registra a luz, por meio de uma lente, luz e sombra, né? De uma determinada situação, de determinado paisagem, fato. E o perispírito nada mais é do que esse filme fotográfico. É ele que vai registrar tudo aquilo que o teu espírito capta, decide captar. Ou seja, é nele que vai ficar registrado as tuas boas atitudes, as tuas más atitudes, o teu egoísmo, o teu não sei o quê. É aquela pessoa, vamos trazer para o lado prático da nossa vida. Depois o Ronaldo vai explicar um pouquinho mais. Você olha para a cara dela, ela é um docinho de coco. Ela faz aquela cara de anjo, de ser de luz. Mas no íntimo dela, ou por trás das cortinas, nos bastidores, ela é o cão. Ela é o cão. Daí todo mundo, até se você está meio distraído, você até se engana. Mas ela vibra aquela energia. Você fala assim, nossa, não sei. Ou aquela pessoa que dá choque. Ou então, assim, o que é isso? Não estou falando porque a pessoa é ruim, não. A gente não está aqui para julgar, porque nós mesmos temos muitas coisas registradas no nosso perispírito, porque a gente não é perfeito. Então, pensa, por que aconteceu comigo? Muitas vezes é porque o meu perispírito está vibrando aquela energia. Está vibrando, por exemplo, a agressividade. Daí o cara está brigando lá na esquina,
o bêbado, não sei o quê, ele vem de encontro ao quê? A você que está vibrando, o teu perispírito está registrando a agressividade, raiva, não sei o quê, tararararará. Então, por isso que a gente tem que ficar atento ao tal hora e vigia, tá? Então, eu vou passar para o Ronaldo para ele explicar um pouquinho mais detalhado como que funciona essas situações no nosso perispírito. Olha, eu penso, é o espírito que pensa, o que que forma no meu perispírito, como que afeta o meu pensar no meu perispírito. Ronaldo. Fábio, obrigado aí. Bom dia a todos novamente, né? Esse tema do perispírito, ele parece complexo, né? Mas eu acho que aos pouquinhos a gente vai entendendo cada vez mais. Na aula passada nós falamos, não, na verdade, na nossa apresentação passada falamos um pouquinho para explicar esse material, né? Esse corpo, na verdade, semimaterial, né? Semicondensado. E aí, obviamente, vamos falar um pouquinho da sua evolução, da sua forma e algumas consequências que acontecem no perispírito, né? Que às vezes a gente não pensa dessa forma, mas é bom pensarmos para a gente entender toda essa nossa formação, né? Entre espírito, perispírito e corpo físico. O corpo evolui, o corpo físico, né? É sempre bom falar, o corpo físico evolui, as suas características, né? A gente sabe que no princípio o corpo humano ele tinha o cérebro era menor, né? Porque não precisava pensar tanto, então o cérebro era menor, e o homem aí com seus pensamentos, com a evolução, o cérebro cresceu. Algumas características do corpo físico também, o cóccix, né? Não é mais necessário ter, porque a gente não anda tão curvado, o dente canino, né? Que mudou. Então o corpo físico ele vai, né, na sua evolução normal mudando, né? E outras coisas mais. O perispírito ele se transforma, então ele se muda, né? Mas só que o perispírito, da mesma forma que ele atinge o corpo físico para que o corpo físico evolua, o perispírito ele está mais relacionado às consequências ao nosso pensamento, aquilo que nós pensamos, as nossas atitudes, como nós agimos. Por quê? Porque ele é um corpo, né? Como nós falamos aqui, não um corpo físico, obviamente, mas esse porque vai ficar gravado nele, como bem colocou o Fábio, para as nossas outras reencarnações, inclusive, né? Então, a gente molda aqui tudo o que a gente aprendeu, tudo que a gente vivenciou, e essas nossas atitudes, esses nossos pensamentos, ele transforma também nosso perispírito, né? E aqui essas mutações que ocorrem são, obviamente, geradas pelas nossas atitudes, e principalmente pelo nosso rebaixamento, vamos dizer assim, do padrão vibratório. Então, isso nós vamos ter consequências. Então, por exemplo, vamos dizer aqui, como que a gente age, qual que é os nossos pensamentos, né? O que que a gente, como que a gente pensa, aí vamos falar em orgulho, quais os nossos sentimentos, né? Qual é o nosso convívio, com quem que nós convivemos, né? Como que essa modelagem, tudo isso faz com que nós tenhamos um perispírito equilibrado, né? Que obviamente o corpo vai estar equilibrado, né? Então a ideia é a gente pensar nisso, mas se nós temos aqui pensamentos de ódio, de orgulho, próprios ciúmes, né? Os nossos vícios, né? Como que nossos vícios vai degradar ou vai atingir o nosso perispírito? A nossa invigilância, o Fábio falou aqui, do nosso orar e vigiar, ou seja, todo esse complexo, essas energias que nós emanamos e, obviamente, que nós recebemos, o perispírito ele vai sofrer. Então, as suas mutações, a sua modelagem, né? A modelagem, estou falando na questão figurativa, né? De como ele vai se comportar, né? E o que isso, obviamente, vai atingir o nosso corpo físico, né? De que forma que isso pode chegar no nosso corpo físico, né? É bom lembrar do pensamento, né? O pensamento, ele constrói, ele destrói. Né? Um pensamento bom, ele constrói, ele vibra, as energias vêm, mais construtivo, de evolução, e também destrói. A gente pensar de uma forma diferente, né? Como que nossas atitudes, nossos comportamentos, com certeza vão ter aí as suas consequências pelos nossos pensamentos, né? Aí, lembrando de Jesus, né? Jesus afirmou que a cada um seria dado conforme as suas obras, né? Conforme aquilo que a gente pensa, a gente constrói, a gente fala, né? Ao semeador conforme o seu plantio. Então, essas questões, elas entram, obviamente, nessa situação também, né? Essas consequências
elas envolvem, sim, o nosso perispírito, inicialmente, que, obviamente, vamos ter as consequências no corpo físico, né? Então, acho que é isso que eu queria deixar aqui claro, essa relação, né, do nosso pensamento, nosso poder, nossas atitudes, o que ela pode transformar o perispírito e as consequências que vai ter, obviamente, no corpo físico. Acho que é um pouco disso, né, Fabio, que ia fazer um pouco essa nossa introdução, para lembrar das consequências aqui. Aí estou falando mais do pensamento e atitudes e que isso gera no nosso perispírito. É isso aí. Olha, pensa assim, pessoal. Já é comprovado até pela nossa ciência, para a ciência, né, a poder do pensamento. Como o pensamento afeta o nosso corpo físico. O que ainda não se estuda muito é essa questão do perispírito, que, na verdade, antes de chegar no corpo físico, essa doença ou essa coisa, ela já está deformando o teu perispírito. Ou seja, quando você pensa muito negativo, não sei o quê, nananá, ou você é muito pessimista, não sei o quê, a gente sabe que essa energia começa a desregular todos os nossos centros de força, que tem vídeo sobre isso, que vai afetar e deformar as funções dos perispírito. Lembra que eles estão ligados às glândulas, aos nossos, todas as glândulas do nosso corpo físico, os nossos plexos. Consequentemente, vai faltar energia para o corpo físico, que vai ficar doente. Bom, pensa que nesse meio ainda, eu não vou falar agora, mas ainda tem um pensamento pessimista ou depressivo ou desequilibrado, geralmente está associado ou atrai, assim como a gente atrai, que eu falei, encarnados, né? Uma pessoa agressiva pode atrair briga, pode atrair uma situação dessa. Uma pessoa também num estado mental desequilibrado, depressivo, também pode atrair o quê? Espíritos desencarnados de igual energia, carentes dessas sensações. Mas isso a gente vai falar um pouquinho no final, para concluir. Eu vou passar para o Maurício. Maurício, questão do Livro dos Espíritos. Como que funciona? Olha, para confirmar do que ele é formado, meu perispírito aqui nesse planeta é igual ao meu perispírito no outro planeta, e daí a gente vai entrar na tal das sensações que tem a ver com a obsessão. Daí eu vou falar o quê? Hoje a gente está no mundo sensorial, né? Vamos explicar como que funciona isso daqui a pouco. Vamos lá, Maurício. Bom, aquilo que a gente comenta, né, que vocês estão aí sempre nos ouvindo, e aí o Fabinho e o Ronaldo até colocaram, né? O pensamento, ele transforma, né, de alguma forma, o perispírito. Pensamento bom, pensamento elevado, de alegria, de energia boa, de bondade, ele eleva o perispírito. Então, amanhã depois a pessoa venha desencarnar, toda essa energia boa, toda aquela sensação boa, está lá no perispírito gravado. E aquele perispírito, onde que a pessoa vai, aquela sensação a pessoa vai perceber. Da mesma forma, se tiver uma sensação não muito boa, a pessoa for uma pessoa ruim, pessoa traidora, uma pessoa que joga bola nas costas, aquela pessoa da pá virada, tal, também vai estar lá gravado. Tanto é que tem situações, assim, falando da Segunda Guerra, daquelas coisas ruins, coisa que acontecia lá na Idade Média, na Inquisição, quando esses espíritos desencarnaram, tem situações que a pessoa foi assim, tão ruim, que tinha um monte de gente com ódio daquela pessoa, uma série de coisas. Quando a pessoa desencarnou, o perispírito dela parecia um ovoide, perdeu toda a forma, né? E aí, parecendo um ovoide. Da mesma forma que uma pessoa é muito boa, bacana, quando a sensação é o perispírito dela brilha, o perispírito dela é só luz, entendeu? E eu lembrei de não sei se foi num filme, num livro que eu li, não sei se foi num filme até aquele do Nosso Lar, que a pessoa está querendo adentrar no nosso lar, só que ela é impedida de entrar por algum motivo. Aí, né, acho que o André Luiz perguntou, por que aquela pessoa não pôde entrar? Aí eles explicaram, porque a pessoa estava lá em espírito, no caso, perispírito, falou, o que ela tem gravado não vai
acrescentar em nada aqui, por mais que a gente queira ajudar, ela tem que ir para um outro lugar, aí desse outro lugar vai ser ajudada, vai ser amparada, mas aqui ela não vai conseguir entrar, aí ela nem consegue adentrar, porque a energia, a vibração dela não está compatível com a casa. Então, é a mesma coisa que a gente está falando aqui para vocês. Olha, o mundo está mudando de próprias situações para regeneração. Não é o mundo que está mudando, é nós que estamos mudando. Se nós mudarmos, nós vamos ter não é a aptidão, né? Nós vamos estar aptos a estar nesse mundo de regeneração. Se nós não mudarmos, nós vamos lá para o mundo de próprias situações até a gente ir melhorando. Muito bem, voltando ao que o Fabinho falou, trazendo aqui aquela base técnica que nós sempre gostamos, no Livro dos Espíritos, na pergunta 94. Tem várias situações aqui, né, mas a gente vai falar 3 delas aqui bem rapidamente. Uma delas diz assim: de onde o espírito toma o seu invólucro semimaterial? Aí coloca, do fluido universal de cada globo, ou seja, de cada mundo, né? Por isso, ele não é o mesmo em todos os mundos. Passando de um mundo para o outro, o espírito troca seu envoltório como mudais de roupa. Olha que interessante, gente. Assim, quando os espíritos que habitam mundos superiores vêm entre nós, tomam um perispírito mais grosseiro, ou seja, vem de mundos superiores para aqui, para a nossa crosta, para o nosso planeta terrestre, então ele vem e se reveste de acordo com a energia do planeta Terra. E aí é que nós já dissemos, né? Jesus, quando veio reencarnar no planeta Terra, ele teve que ter todo um preparo para baixar seu padrão vibratório, para poder reencarnar e trazer o recado bacana que ele trouxe aí há 2000 anos. Já dissemos, é preciso que eles se revistam da vossa matéria. O que é a vossa matéria? A nossa matéria aqui. Tem uma outra questão aqui, que é bacana também, que diz assim: a alma, depois da morte, conserva a sua individualidade? Isso tudo a gente está fazendo ligação com o que o Ronaldo falou, com o que o Fabinho falou agora há pouco. Olha que interessante, a gente vai ligando esses pontos, né? A alma, depois da morte, conserva a sua individualidade? Sim, não a perde jamais. Aqui nós falamos, o que você é, seja bom ou seja ruim, está lá no seu perispírito, está lá gravado. Sim, não a perde jamais. Que seria ela se não a conservasse, não tendo mais seu corpo material, como a alma constata a sua individualidade? Não, assim a gente coloca, né? Não tendo mais seu corpo material, como a alma constata a sua individualidade? Ela tem ainda um fluido que ele é próprio, tomado da atmosfera do seu planeta, no nosso caso aqui o planeta Terra, e que representa a aparência de sua última encarnação, seu perispírito. Aí diz aqui, a alma nada leva consigo deste mundo? Nada mais do que lembrança e o desejo de ir para um mundo melhor. Essa lembrança é cheia de doçura ou de amargura. Segundo, olha lá, cheia de doçura ou de amargura. Depende do que você plantou aqui, igual o Renato falou. Igual foi você plantou, você vai colher aquilo que você plantou. Né? Doçura ou amargura. Segundo o emprego que fez da vida. Quanto mais pura, mais compreende a futilidade do que deixa sobre a terra. Ou seja, o que é da terra é da terra. Então, a partir do momento que desencarna, e se esse espírito tem uma elevação boa, uma vibração legal, entende a espiritualidade como um todo, percebe que aquilo que ficou é da terra, não é dele. Ele vai querer alçar novos voos, novas evoluções, novos mundos melhores do que esse nosso. E para fechar, tem a questão 257, que ela fala assim, ensaio teórico sobre a sensação dos espíritos. Aí diz assim, o perispírito é o laço que une o espírito à matéria, conforme nós já falamos. O perispírito é o laço que une o espírito à matéria, e une a matéria do corpo, sendo tirado do meio ambiente do fluido universal. Então, contém ao mesmo tempo eletricidade, fluido magnético, e até certo ponto a matéria inerte. Por quê? O perispírito ele tem lá vamos chamar assim, ele não é da mesma sensação nossa, né? Ou seja, ele não é matéria igual nós conhecemos aqui. Perante a espiritualidade, sim, ele é matéria, mas lá na espiritualidade, lá na erraticidade, como que é isso? Aí ele explica aqui, e nós, obviamente, não temos essa competência, essa capacidade de saber. Então, fazendo um apanhado aí teórico, um apanhado de contexto legal, base de livro, é isso que a gente tem para passar para vocês. Olha, é isso aí, pessoal. Eu só vou complementar que eu lembrei aqui.
Quando o Maurício leu lá na questão 9.4, que ele fala do quê? Do fluido universal de cada globo, ou seja, existe um fluido universal que é modificado para o globo terrestre, e daí fez eu lembrar o quê? Tem um livro em que o Emmanuel fala que Jesus, juntamente com todos a equipe que cuidou para formar a Terra, ele usa esse fluido para criar um padrão do perispírito do ser humano. Porém, cada perispírito é individual. Existe, assim, semelhança. Por exemplo, eu sou mais, assim, de um jeito, pareço com fulano, não sei o quê, mas não é idêntico, é individual, tá? E daí, quando a gente fala qual é a relação do perispírito na sensação, quando Kardec, lá na 257, ele faz um ensaio teórico falando só das sensações, é muito sério, principalmente na nossa atualidade, porque todo mundo fala, nós somos pessoas, estamos numa fase sensorial, todo mundo é muito visual, então é todo mundo ligado na internet, né? A imagem fala muito mais, né? E daí vem um alerta do quê? A sensação, o mundo sensorial é ruim? Não, não é isso que a gente está falando. Porém, se você vive somente de sensações, você pode estar causando algum desequilíbrio futuro, tá? E eu sempre brinco, se você desencarnasse hoje, que tipo de obsessor você seria? Porque o que acontece? Quando você desencarna, o perispírito vai junto, né? E lembra que a gente falou que ele fica registrado lá, todas as suas sensações, todas as suas atitudes, e daí você fala assim, olha, eu como por prazer. Então, um espírito pode muita coisa no plano espiritual. Ele pode até transformar, de acordo com a evolução dele, claro, transformar o perispírito dele, ele pode se teletransportar, pode estar aqui, pode estar lá em Paris, com a força do pensamento, porém, ele não pode comer. E aí? Ele não tem a sensação da comida. Será que você vai ter fome lá? Será? Aí você fala assim, mas eu li lá no nosso lar que eles davam uma sopinha fluídica, né? E satisfazia as pessoas? Vocês leram direitinho como que era o negócio? Daí pensa você com vontade de comer picanha, cachorro-quente, chocolate, não sei o quê, e chega o espírito para te dar uma sopinha fluídica. Mas é a questão do quê? Da sensação. E por que eu estou falando isso? Que num caso específico de obsessão do vampirismo, a sensação tem muito a ver. Porque são essa categoria de espíritos que, quando desencarna, que tem necessidade muito grande do álcool, da bebida, da comida, do sexo, não sei o quê, e lá eles não conseguem, eles vão procurar o quê? Pessoas que forneçam essa sensação. Ou seja, encarnados que forneçam essa sensação, que vibrem, que o perispírito tenha registrado as mesmas características, tá? E daí a gente sabe o quê? O nosso perispírito é banhado de fluido vital, não é fluido universal, fluido vital, ou seja, que dá vida. Entenda por fluido vital energia vital. Eu acho que fica mais fácil de entender, porque o Kardec usava fluido porque naquela época não existia a palavra energia. 1857 não existia energia, eletricidade e tal. Vem isso 1950, se não me engano, 1850, alguma coisa do tipo, mas naquela época não tinha. Então, pensa em energia vital.
Então vem o cara, começa a sugar a tua energia vital, falando assim, olha, vai lá, come, não sei o quê, nananana, faz isso, faz aquilo, induzindo você. Ele vai se banhar na sua energia vital, ou seja, vai tirar de você, por isso que chama vampirismo. Não é que ele vai comer junto com você, não é que ele vai sugar o seu sangue, por isso que é vampiro, não. É porque ele vai roubar, como se fosse um parasita, roubar a sua energia vital. Por isso que uma das características de pessoas são pessoas cansadas, pessoas que não têm ânimo, energias apáticas, ela tem vontade de fazer as coisas, mas ela não consegue, fica sempre desanimada. É uma das... porque ela está perdendo energia. Ou seja, tem um livro do Chico que eu sempre falo, que descreve o seguinte, é um cara, entram dois obsessores, né? Um fala assim, vai lá, bebe. Daí ele vai lá, bebe. Daí o outro vai lá e fala assim, não, mas só você bebeu, eu também quero. Vai lá, bebe. Então, ele fica com todo o ônus da coisa, com a enxaqueca, com a ressaca, com o fígado detonado, não, e com a sensação de meio só, porque o restante, quem absorveu, foram os obsessores. Então, presta atenção. Se você quer viver só da sensação mundana, olha, as coisas da Terra são muito boas, mas a gente tem que saber que elas passam, tá bom? O que é que você está acrescentando para o seu espírito, tá bom? Se liga. Se você tem dúvida do perispírito, deixa aí nas questões. Se você tem sugestão, deixa aí nos comentários também. Dê sugestões de tema, faça pergunta, deixa o seu like, fala aí se você gostou. Semana que vem tem mais. Fica com Deus. Nós pedimos que todo o plano espiritual da luz te abençoe, que o nosso Senhor coloque fluidos regeneradores, energias regeneradores em volta do teu perispírito, harmonizando ele, conscientizando o teu espírito para que ele também ajude a se iluminar, a crescer, a galgar novos passos, a ter atitudes positivas para com você e para com o teu redor. É assim, nessa proteção e nesse amor de Deus, que nós vamos agradecendo a você e a todo o plano espiritual. Até semana que vem, se Deus quiser. Tchau, tchau. Fica com Deus. Obrigado, Maurício. Obrigado, Ronaldo.